Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Voltamos aqui para falar um pouquinho sobre características gerais do espaço brasileiro. Uma aula de geografia básica para conhecimento do espaço territorial do país. Vamos começar essa aula vendo coisas bem genéricas, ok? Por exemplo, aonde fica o Brasil, qual é o tamanho dele, qual é a importância dele em termos territoriais no cenário internacional. Vejam aí o mapa do mundo, e o Brasil enquanto território no mundo. O Brasil tem o quinto maior território do planeta, perdendo para a primeira colocada a Rússia, com 17 mil quilômetros quadrados. Segundo colocado, nós temos ali o Canadá, com 9.976.000 quilômetros quadrados. A China, com 9.956.000 quilômetros quadrados. Os Estados Unidos chega aí na quarta posição, porque somando o território contínuo dos Estados Unidos, que tem 7,8 milhões de quilômetros quadrados, mais o Alasca, ele vai para 9,3 milhões de quilômetros quadrados, e o Brasil fica então em quinto colocado com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem a quinta maior área territorial do globo, chegando em seguida a Austrália com a sexta posição, a Índia com a sétima posição e a Argentina, nossos irmãozinhos aqui do sul, na posição seguinte, na posição número 8. Bom, esse território brasileiro se localiza prioritariamente no hemisfério sul. 93% do nosso território é sulista. Porém, o Equador cruza lá a Amazônia, Então temos aí o estado do Amapá, de Roraima, um pedaço do Pará e um pedaço do Amazonas no hemisfério norte, o que coloca aí 7% do território brasileiro no hemisfério norte. E o Brasil, assim como todo o continente americano, é ocidental, fica completamente a oeste do meridiano de Greenwich. O Brasil, então, é prioritariamente um país sulista e totalmente ocidental. Beleza? Vale também falar que o Brasil é um país de dimensões continentais e que faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos 2. No caso aí, menos Equador e menos Chile. Estes não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil faz fronteira, portanto, com Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. O Brasil tem uma fronteira interna enorme de 15.719 quilômetros de extensão. É um país banhado exclusivamente pelo Oceano Atlântico, e a costa brasileira, que vai desde lá de Cabo de Orange até o Arroio do Chuí, tem 7.367 quilômetros de extensão. Uma costa extremamente longa, A fronteira marítima brasileira também é muito grande. O Brasil tem pontos extremos norte, nascente do rio Uailã, e ponto extremo sul, Arroio do Chuí, perfazendo uma distância em linha reta de 4.394 quilômetros de extensão em linha reta. No ponto mais extremo ocidental, temos ali no Acre a nascente do rio Moa, e no ponto oriental mais extremo, a ponta dos Seixas, perfazendo uma distância em linha reta de 4.319 quilômetros. Essas são as dimensões territoriais fronteiriças do nosso país. É um país dividido em 26 unidades da federação, tendo o Distrito Federal como 27ª unidade federativa, então são 26 estados mais um Distrito Federal. Os estados são o Acre, com capital Rio Branco, Amazonas, capital Manaus, Roraima, capital Boa Vista, Macapá, que é a capital do estado do Amapá, Pará, cuja capital é Belém, Maranhão, cuja capital é São Luís, e Tocantins, capital Palmas. São os estados, aliás, Rondônia, capital Porto Velho, todos esses são os estados, excluindo o Maranhão, que forma a região norte do país. O Maranhão já é nordeste, com capital São Luís,
Ceará tem a capital Fortaleza, Piauí, capital Teresina, Rio Grande do Norte, capital Natal, Paraíba, capital João Pessoa, Pernambuco, capital Recife, Maceió é a capital de Alagoas, Aracaju, a capital de Sergipe, e fechando aí a região Nordeste, Salvador é a capital do estado da Bahia. No Centro-Oeste, Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande e Goiás, capital Goiânia, além do Distrito Federal, com a capital nacional Brasília. No Sudeste temos Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Espírito Santo, capital Vitória, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, São Paulo, capital São Paulo. Essa é a região Sudeste brasileira. Basicamente o Paraná, com a capital Curitiba, Florianópolis é a capital de Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem a capital Porto Alegre, fecham aí as 27 unidades da federação, fechando aí os 3 estados da região sul do Brasil. Vale lembrar que até 1962 o Acre era uma região territorial, não elegia seu próprio governador, é conhecido como território de Rio Branco. Em 77 foi dividido o Mato Grosso em 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 81, Rondônia, que era o antigo território de Guaporé, vira estado. Em 88, os últimos 2 territórios do país, Roraima e Amapá, se tornam os estados de Roraima e Amapá. E foi em 88 também criado Tocantins. Essas são as divisões das regionais brasileiras. Eu vou fazer uma aula exclusiva sobre regiões brasileiras, mas aqui fica a dica que o Brasil tem 3 grandes divisões regionais, pelo menos, né? A primeira do IBGE, de 1988, com região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, leva em consideração critérios naturais para fechar essa divisão. A divisão regional em complexos regionais, do Pinchas-Geiger, de 1969, não respeita as fronteiras estaduais e divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais geoeconômicos, formando assim a Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, divididos a partir de critérios sociais, culturais e econômicos prioritariamente. Temos a divisão ainda do final do século XX, início do século XXI, do Milton Santos, a divisão em 4 Brasis, né, que é a divisão em região amazônica, Nordeste e Centro-Oeste, região concentrada, leva em consideração os critérios industriais, técnicos, científicos e econômicos. Os fluxos é o que determinam estes agrupamentos. Podemos ainda criar, por exemplo, uma nova divisão, uma 5ª divisão, por exemplo, a Amazônia Legal, que envolveria todos os estados que têm territórios tomados pela Amazônia. Gente, essas são as divisões do território brasileiro. Como eu disse, vamos ter uma aula à parte disso. Mas vale lembrar alguns conceitos que envolvem essas regionalizações. Essa faixa que a gente vê aqui, de até 200 quilômetros para dentro do território brasileiro, que está pintado em verde escuro, e que permeia todos os nossos 15 mil quilômetros de fronteira do Brasil, é a chamada faixa fronteiriça, uma faixa onde o Exército e a Polícia Federal faz o nosso controle fronteiriço. Temos nessa faixa fronteiriça também um pedaço que ali na Amazônia faz parte do Calha Norte. Toda essa parte rosada aqui é um projeto que foi herdado lá atrás do governo militar brasileiro, que em 82 entra em compasso de espera, é meio que aposentado, né, congelado. O projeto Calha Norte visava povoar a Amazônia, colocando ali bases militares e cidades para controlar a nossa fronteira nessa região, que é uma região bem remota do Brasil. Está aí a área do projeto Calha Norte e aqui o projeto Calha Norte em rosa com a faixa fronteiriça brasileira marcada em linhas roxas. Claramente o projeto Calha Norte é muito dispendioso, colocar bases militares e cidades em áreas hiperremotas demanda uma logística de abastecimento e, obviamente, esse isolamento é muito prejudicial, tanto para os isolados, para o Exército, que tem muito gasto em manter suas bases ali, como também gera grande impacto ambiental. Então, o Calha Norte entrou aí em compasso de espera.
No seu lugar foi criado o projeto CIVAM, que é um projeto de observação do território fronteiriço brasileiro da Amazônia através de tecnologia, centros de vigilância através de satélites e aerofotografias. É um projeto encabeçado pelo Exército Brasileiro e é um projeto que usa tecnologia a favor da observação do território brasileiro. Volto a falar um pouco mais desses projetos também na aula de Brasil Regiões. Aqui temos duas formas de pensar o Brasil. A Amazônia Verde, que envolve aí o território biodiverso, extremamente rico em biodiversidade da Amazônia, e a Amazônia Azul, que não tem nada a ver com floresta, mas que é chamado de Amazônia por ser uma área também extremamente biodiversa no litoral brasileiro. Vale lembrar que ambas regiões são regiões de controle fronteiriço brasileiro, onde todos os recursos naturais riquíssimos que existem, tanto na Amazônia Verde quanto na Amazônia Azul, são de propriedade do Brasil, são de soberania brasileira. Pensando a soberania do espaço oceânico, podemos pensar as regras criadas a partir da Lei dos Mares, criada lá em Madrid na década de 50. Para a gente pensar a Lei dos Mares, temos que conhecer o que seria a plataforma continental em termos geológicos. A plataforma continental é o degrau mais raso do continente, mais dentro do mar. Então nós temos esse patamar aqui mais raso, próximo à praia, chamado plataforma continental. O talude é essa parte do degrau que desce até o assoalho oceânico. E o que liga o talude ao assoalho oceânico, a crosta oceânica, é o sopé, uma elevação inicial do continente. Por que temos que saber essa estrutura geológica? Porque nós vamos ter esta divisão aqui, né? A divisão em mar territorial, que fica 12 milhas náuticas, sabendo que uma milha náutica tem mais ou menos 1,7 quilômetros. Né? Então você tem o mar territorial como sendo o mar onde basicamente tem soberania absoluta do país a qual ele pertence. É uma área de controle total das estruturas policiais desse país. Inclusive espaço aéreo é espaço aéreo soberano. Então 12 milhas náuticas dá aí mais ou menos 24 quilômetros. Passado o mar territorial, nós temos aí 200 milhas náuticas marcando a zona econômica exclusiva, que é o lugar onde o país costeiro tem, né, dentro da sua plataforma continental, controle total dos recursos naturais, vivos ou não, que existem na água ou no subsolo desse território. Então é onde o país é dono e soberano, tanto dos espaços geológicos quanto do espaço da biota marinha. O país tem direito exclusivo de exploração econômica na zona econômica exclusiva. Por sua vez, chegando até 350 milhas náuticas, nós temos a plataforma continental jurídica, em que as 300 milhas náuticas determinam o espaço em que o país tem direito sobre a superfície marinha e sobre o subsolo marinho. O país é dono exclusivamente de todo e qualquer recurso mineral que tenha no fundo do mar. E ele tem controle marítimo de toda a superfície. Mas entre 200 e 350 milhas náuticas é permitido, por exemplo, que outros países pesquem, desde que peçam autorização de ingresso nesse território para a marinha do país vigente. Se a plataforma continental geológica for maior do que 300 milhas náuticas, aí vale o território da plataforma continental geológica como área de plataforma continental jurídica. Se for menor, valem as 350 milhas náuticas. Beleza? Não podemos esquecer também que existe um negócio chamado zona contígua, que tem 24 milhas náuticas, mais ou menos 40 quilômetros, que é aonde os navios já começam a ser obrigados a passar por fiscalização alfandegária da Polícia Federal e fiscalização sanitária, também controle de imigração. Então é uma área de 40 quilômetros onde as leis do país vigoram. Por exemplo, aqueles navios que têm cruzeiros que tem jogatina interna, né, que tem
cassinos, eles são obrigados a fechar o cassino quando chegam 40 quilômetros da costa, porque aí vale as leis brasileiras de controle alfandegário. Se não fizerem isso, seus capitães podem ser presos. Beleza? Para que saber tudo isso? Para saber que tudo que está entre 0 costa e 350 milhas náuticas, 700 quilômetros mais ou menos, pertence ao Brasil, incluindo o nosso pré-sal, que é uma área de conteúdo geológico, de petróleo e gás que está dentro do solo e que, portanto, estando nesses 650, 700 quilômetros de extensão marítima, é de uso e controle exclusivo do Brasil. Inclusive, essas áreas, quando divididas entre dois países, têm que ser negociadas, porque se os 700 quilômetros de um país entra em choque com 700 quilômetros de outro país, de zona plataforma continental jurídica, esses países têm que entrar em acordo. É o que não acontece entre Japão e China, que estão em disputa dessa área intermediária entre a zona da plataforma jurídica chinesa e a plataforma jurídica japonesa. Inclusive as ilhas de Senkaku e de Oahu são ilhas que estão nesse meio do caminho, não tem grandes recursos naturais, pelo menos divulgados, mas são ilhas que estão aí em litígio por conta dessa disputa que vai para muito além do controle marítimo. É uma disputa territorial, é uma disputa por soberania. Lembrem-se que o Japão invadiu a China no pré-Segunda Guerra Mundial e existe então uma rixa diplomática e política, além de militar, entre esses dois países até hoje. Beleza? Bom, ficamos por aqui. Essa é uma aula geral de território brasileiro. Eu desejo a vocês muita saúde, permaneçam saudáveis, permaneçam aí em quarentena enquanto o corona não vai embora. E desejo que vocês estudem muito. Um grande beijo a todos e tchau!